ouvindo bem? Sim. Sim. Então, tá. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Por que eu faço isso? Então, eu vou apresentar o Sávio, que já esteve com a gente aqui na faculdade muitas vezes. Boa noite, pessoal, tudo bem? E o Luiz Gustavo, que já veio com a gente aqui num evento de redes, mas que está retornando aqui para conversar com a gente. Gostaria que vocês se apresentassem. Tudo bem. Eu sou o Sávio Paravati, sou profissional da área já há alguns anos, analista de sistema, estou fazendo pós-graduação em gestão e parceiro de tecnologia e suporte da Kátia também, e alguns trabalhos também com o Luiz. Bem, como a Kátia já falou, me chamo Luiz Gustavo, eu sou formado em análise de sistema e engenharia da computação. Estou terminando pós-graduação em gestão estratégica também em TI. O meu foco maior em todos esses anos, na verdade, foi para a área de sistema, migrei um pouquinho para a área de neuro, buscando visar a parte comportamental e com auxílio da tecnologia, e hoje eu estou indo mais para a parte de gestão. Então, eu fiz aqui alguns tópicos para a gente discutir, alguns temas. É óbvio que a gente vai fugir um pouco deles, mas só para a gente poder se organizar um pouquinho aqui. Então, a primeira coisa que eu queria discutir com vocês é o que vocês consideram hoje como inovação tecnológica. O que dentro da tecnologia que você vê nas empresas, que você vê no mercado, você considera hoje como inovação? Primeiro que eu gostaria de salientar, a inovação seria esse bate-papo, essa aula, trazendo tanto uma visão mais profunda, né, de tempos que eu já tenho na tecnologia, e uma visão do mesmo assunto, que no caso o próprio Luiz vai estar falando. Então, assim, o interessante desse bate-papo, que não deixa de ser uma forma de tecnologia, é você migrar esses dois mundos. Para nós que viemos do início, né, dessa mudança da tecnologia, para uma visão mais moderna, que é no caso dele, como ele vê essa mesma tecnologia. Eu tive essa evolução da tecnologia justamente porque eu sou da geração analógica. Muitas pessoas, para quem não conhece, o que é analógico? Analógico é uma tecnologia que veio do manual. Então, tinha o manual foi para o analógico, depois para o digital. Então, essa mudança, eu participei, eu vivi esse momento. Então, é interessante falar porque eu vivi. E talvez vocês vão perceber que não se reinventa a roda, mas se melhora a roda. Então, a inovação, ela tem esse objetivo. Eu já enxergo a inovação como, até para a gente faltar um pouco, descobrir o que é inovação, como chegar lá, eu vejo a inovação como qualquer ferramenta que nos auxilie e nos proporcione melhores processos. Eu dou sempre um exemplo que até uma porta é uma inovação, visto que se a gente pegar pela antiguidade, vamos dizer que para se proteger do frio, o cara poderia usar um pedaço de madeira para tampar o vento. Depois foi criada a porta, e com a porta a maçaneta que pôde impedir as pessoas de qualquer um entrar. Que não deixa de ser uma inovação, a porta. Melhorou um processo que já existiu. Quando a gente fala do processo de inovação tecnológica, eu já vejo mais uma área voltada da tecnologia digital. São métodos, ferramentas e processos que nos auxiliam no dia a dia. Vamos dar um exemplo da Revolução Industrial. Nada mais foi do que uma inovação tecnológica, a partir de ferramentas, máquinas, para automatizar processos que antigamente era manual. Então... Mas, professora, toda essa tecnologia, qual é a base de tudo? É informação? É você ter a informação para você poder fazer a gestão. Mas vocês fugiram do assunto. Os dois fugiram. A gente foge. Você tem que falar, elencar as principais tecnologias da atualidade. Por exemplo, a tecnologia de nuvem, quando as pessoas falam que, onde estão as informações? Estão na nuvem. O que seria essa nuvem?
O que é essa nuvem? Isso é uma forma de tecnologia. A própria rede 5G é uma via de informações através de satélites, hoje também uma inovação tecnológica. Outra coisa que a gente ainda não entendeu muito bem é a inteligência artificial. O que é essa inteligência artificial? Para que serve essa inteligência artificial? E uma das pautas vai ser falar sobre o ERP. Qual que é a inovação de um ERP? O que é isso daí? Certo. Então, vocês fogem, mas vocês chegam lá. Tecnologia e competitividade. A aquisição de tecnologia garante visibilidade e lucro? Só ter tecnologia é o suficiente? Não. Eu posso ter uma empresa, como o João disse, na nuvem, não saber utilizar a ferramenta da melhor forma. Nem sempre uma roda redonda é melhor que uma roda quadrada. Depende do objetivo e onde você quer chegar. Porque, assim, quando você entende que você pega a tecnologia e traz para o mercado de emprego, vai aumentar o desemprego? Na realidade, não vai aumentar o desemprego. Vai profissionalizar o emprego. Então, você faz em determinadas situações. Se você não vir para a FAEP, não estudar, não se aprimorar, quando abrir a vaga que necessita de um conhecimento prévio, que você também tem que fazer essa inovação, você não consegue aquela vaga. Então, o seu conhecimento próprio também é uma forma de tecnologia. Agora, se você quer continuar no emprego, que ele vai ser substituído por um processo tecnológico, aí essa posição vai acabar. Só que vai surgir uma nova posição que você pode se enquadrar. Acho que o João fugiu e tocou na outra pauta. Exatamente. Quer continuar nessa pauta? Você está muito acelerado, mas pode falar. Continuando na... Não, sobre a lucros e competitividade. Eu vejo que a tecnologia veio para facilitar. Quanto mais você facilita um projeto, facilita um processo, barateia o custo, aumenta a própria produtividade, pensando numa empresa, você tem maiores vendas, maior número de gestão, alocação de recursos, tudo isso vai gerar mais lucro, agilizar o processo e, logicamente, colocar à frente no mercado. E como que a empresa pode garantir que as áreas corporativas e a TI sejam alinhadas para que os investimentos em tecnologia sejam beneficiantes para todas as áreas? Eu acho que aí começa com a valorização da TI. Principalmente em empresas, eu falo por experiência, multinacionais, a gente vê que ainda não tem o devido valor da área de TI. Logicamente, tirando a parte de startups, empresas já do ramo de tecnologia, vamos pegar empresas automobilísticas, alimentícias, grandes multinacionais, a gente vê que a TI tem que ser mais valorizada no pensamento de que eles estão ali justamente para agilizar o processo. Às vezes, é mais difícil você mudar a cultura de uma empresa do que você mudar a cultura, por exemplo, de um microempreendedor, de empresas menores. Então, começando pela valorização da TI e dando mais espaços e abertura para eles ajustarem as ideias, ajustarem os requisitos, acho que começa por esse passo. Até mesmo porque quando a gente fala da inovação e da evolução da tecnologia, a tecnologia, anos atrás, ela era uma opção. Hoje, ela é uma condição. Então, essa cultura que ela se enquadrou em qualquer empresa, ela é a espinha dorsal de uma empresa. Então, conforme ela se torna uma condição, a opção de a pessoa falar assim, eu vou investir ou não, tudo bem, pode ser dela. Mas que vai ter sucesso ou não a empresa sem tecnologia, obviamente que ela não vai ter. Então, assim, quando ela entender que a inovação ela vai baratear o processo, vai dar confiança nas informações que a sua empresa, nesse caso, vamos falar de logística. Eu faço uma compra num site, num celular, chega uma batedeira. Obviamente, o cliente vai ter uma reclamação, você vai ter todo um processo errado, que isso vai gerar custo. Então, esse custo, quando você entende que está te dando prejuízo, normalmente os empresários falam, alguma coisa está errada, vamos fazer um processo com uma tecnologia que tenha uma confiança melhor.
E isso envolve basicamente o que você falou, que é a valorização do setor de tecnologia. Certo. Vamos para mais um. Aí o Sábio deu um spoiler a respeito do mito da redução dos empregos à medida que implementamos tecnologia. O Sábio já falou o que ele pensa a respeito. Quer complementar alguma coisa? É que assim, não é que a gente não consegue não fugir, é porque ele está sempre atrelado, só que tem aquela situação, que ele é sempre um motivo de notícia, né? Fala que tem não sei quantos mil empregos na área de tecnologia. Mas por que não é preenchido esses empregos na área de tecnologia? Porque falta um emprego na área ou profissionais na área de tecnologia. Porque a gente não está fazendo o nosso investimento pessoal para ocupar essa área de tecnologia. Então, assim, não existe a falta do emprego. Existe o quê? A qualidade das pessoas que querem estudar, que querem buscar esses empregos. Existe essa parte, essa falsa sensação que a tecnologia, ela desemprega pessoas. Pelo contrário, ela emprega muita pessoa e o mercado está aquecido. Mas para áreas que não são relacionadas diretamente à tecnologia, como, por exemplo, contabilidade, financeiro, vendas, que elas dependem da tecnologia para desenvolver suas atividades, mas elas não são focadas na tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta. Como que você acha que dá para driblar aí o desemprego, a falta de formação? E eu quero que você coloque numa pauta, pensa você o operário dentro da empresa, que a empresa implementou a tecnologia e te cortou. Por exemplo, como que você se reinventa nesse meio digital? Eu já tive uma experiência de trabalhar no call center. Ele é um cenário bem atual, onde emprega muitas pessoas, e a rotatividade é muito grande. O que acontece no call center, quando você vê essa atmosfera, são vários produtos. Então, por exemplo, eu trabalho na área de suporte. Por mais que as pessoas entendam de tecnologia, quando dá um tipo de problema, eu ainda não vi uma inteligência artificial resolver. Porque tem coisas que é feeling, que é experiência, que um operador vai resolver o seu problema ou não. Vai depender de caso por caso. Então, assim, algumas situações, eles foram migradas, né, para essa área de atendimento. Por exemplo, uma URA eletrônica. Antigamente, uma pessoa, ela atendia, fazia trilhava toda uma situação e redirecionava para algum departamento. Isso daí foi automatizado. Clique 1, clique 2, clique 3. Mesmo assim, isso não tinha uma inteligência, tinha uma automação. Então, assim, hoje a gente está num momento que a automação já não é mais suficiente pelo volume de dados que a gente tem. Então, até onde isso daí vai se tornar uma verdade absoluta, eu não saberia responder. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, pessoal, logicamente. Eu acho que a tecnologia, ela desemprega mais do que emprega. Eu pegar ramos um pouquinho mais próximos da minha convivência, a indústria automobilística também. Tiveram reduções de corte em 70%. Aquelas fábricas gigantes com operários da montadora, agora é tudo por robô. E de 1.000 funcionários, colocaram 10 um para manutenção da máquina, um para programar e um para o cara ver se o sistema está rodando. Então, ao mesmo tempo que cria muitas áreas, ela diminui a demanda por empregos para essas áreas. Por empregos mais operacionais, como no caso do agronegócio. Você sabe que agora o agronegócio destruiu, né? Está vindo a rede 5G, estava vendo uns vídeos da parte da engenharia. Toda a colheita agora está sendo automatizada por robô. Já tem os caminhões que nem controle remoto programado por GPS. Vem a colheita, vou pegar um milharal, colheitadeira, já vem o milharal, já colhe, já vem outro caminhão atrás engatado, catando milho. Quando o caminhão fica cheio, ele já desvia da rota e já engata o outro. Então vamos pensar você tinha 20 funcionários ali, agora você não tem nenhum. Tem um cara na central que está comandando tudo. Exatamente.
Aí pode falar, nossa, mas vai gerar o emprego para o programador, vai gerar emprego para quem vai consertar o computador, vai gerar emprego para o mecânico. Mas de 20, você gerou 4 vagas. Como será que o mundo vai estar preparado para o futuro? Então eu tenho um pé atrás, sim, de como vai ser. Principalmente a nova geração que está vindo, que uma das áreas que falaram que não seria afetada seria a educação. Só que hoje a gente vê um movimento híbrido, um movimento de um curso EAD. Às vezes tem 10 professores que vai ministrar o curso todo. E você não tem mais troca de cadeira. E manteve ali. Então qual que será que é o futuro? Como que será que vai ser? Aí a gente entra em inovação tecnológica e empregabilidade. Mas tudo vai depender da tecnologia? A partir do momento que a tecnologia ficar mais barata que a mão de obra, toda empresa vai implementar. Porque aí volta naquela competitividade e lucro. Se eu puder gerar mais lucro para minha empresa, tendo menos gasto, é o que eu quero para mim. Muito bem, vamos chorar juntos, abraçados então, pessoal. O futuro dos ERPs, o futuro dos sistemas de gestão no geral. O que vocês pensam aí dos próximos 10 anos para os sistemas de gestão? Sistema de gestão. É interessante quando a gente... Quem não usa hoje um aplicativo de um Nubank da vida, de uma fintech? A fintech, ela é um programa de gestão financeira pessoal. Então, assim, a pessoa que não tinha uma organização, um RP familiar, que seria... Alguns faziam planilhas, né? Outros no caderno, tinha uma gestão bem pessoal. Quando você pega alguns aplicativos, a tendência é que ele seja o seu RP pessoal. Né? Então, até a educação financeira de uma pessoa hoje melhorou muito, porque ela sabe quanto ela tem saldo, quanto ela pode gastar, como ela pode gastar, se ela pode adiantar. Então, isso daí ajudou. Mas, falando do RP, quando você transfere isso para uma empresa, é uma obrigação. Assim, o RP em uma empresa, ele vai fazer a gestão de todos os processos e vai deixar próximo o quê? O problema. Então, o problema é ele chegar bem rápido para você resolver e não te gerar um custo. Então, assim, o futuro de um RP, o que eu vejo? Automatizar alguns setores, porque vai ter o setor de liderança e decisão. Aí não tem como você automatizar. Eu já vejo de outra forma. Eu vejo que não vai ter grandes mudanças, visto que qualquer processo tecnológico de inovação pode custar caro para a empresa. Visto que já tem uma ferramenta que funciona, vamos pensar na própria RP, gestão de venda, estoque, logística. Todo sistema que tentar implementar uma função nova, eles vão ter medo de ser testado. Então, eu vejo muito mais a evolução como módulos auxiliares na tomada de decisão do que uma inovação própria do RP. É que assim, na questão do RP, eu vou só falar um termo técnico, tá? Que vocês talvez vão pesquisar aí na internet, que chama API. O que é uma API? É um padrão de consumo que você faz, que, por exemplo, eu tenho um serviço, sou o computador da sua empresa. Tudo bem? Você tem o seu sistema, que é seu ERP. Só que vai ter um módulo de contabilidade que você não vai precisar pagar IP no seu sistema, só que você precisa consumir minhas informações. O sistema, o meu ERP, ele vai conversar com o seu ERP através dessa tecnologia chamada API. Então, essa revolução do ERP está acontecendo de que forma? Que, obrigatoriamente, dados sensíveis ou não, dados públicos, você, na sua base de dados ou no seu sistema, você conversa com qualquer um. Por exemplo, você tem um sistema, antigamente você tinha que ter um banco de dados de CEP de todo o Brasil. Hoje, você usa uma API no seu ERP, que isso é uma evolução, que consome lá no correio uma API, uma informação pública, que se eu quiser também, sem precisar ter essas informações na minha base e também consumir essa mesma informação, isso daí é uma evolução do ERP. Você concorda que você está vendendo um módulo? Não deixa de ser
Só que aí é onde eu quero chegar. Não deixa de ser uma função que foi implementada. Mas para o usuário final, ele vai ser apenas mais uma função que vai ajudar, vai auxiliar ele. Sim. Mas quando a gente fala, que eu vejo, quando a gente fala do futuro, eu vejo muito mais uma tendência, vou falar por mim, uma tendência muito mais de Customer Experience, que é o quê? Como o usuário se sente diante do programa, porque a gente vê hoje RPs muito complexos na utilização, eu vejo uma interface mais amigável e vejo módulos sendo vendidos para auxiliar a decisão que já existe. Porque se a gente pegar hoje o RP, a gente pensa em 10 anos, a gente tem que facilitar a tomada de decisão para algo imediatista. Por exemplo, qual que é o item que eu estou vendendo menos? Beleza, ele gerou um filtro. Mas por quê? Então vai ter módulos que vai entender todo aquele conjunto de dados para te dar aquela resposta. Agora você acabou de entender, todos nós aqui no bate-papo, porque o avanço das startups. O que seriam as startups? São gargalos de tecnologia que a sua empresa, o seu RP, que você tem lá há 20 anos fazendo a melhor gestão, dando os melhores resultados, não consegue resolver porque o custo é caro. E é custoso você mudar ou atualizar a programação do seu sistema. Aí chega dois estudantes na faculdade e fala assim, vou resolver um problema de táxi, de logística. Queria um aplicativo chamado Uber, que foi um estouro e virou uma startup super famosa. Conforme começam a nascer essas empresas, elas não nascem com uma tecnologia baseada em ERP, mas é uma tecnologia que você pode, do seu ERP, integrar no meu serviço. Então, assim, essas plataformas são ERP? Não deixa de não ser. Só que elas não são desenhadas para ser um ERP. É aí onde você começa a falar assim, tá, mas onde está a inovação? Que ela é uma ferramenta que dá as informações para você, para o seu sistema legado, porém, eu não me caracterizo como um ERP e faço uma gestão tão boa quanto os sistemas de empresa. Aí volta no que a gente falou, é uma ferramenta que vai auxiliar um processo já existente. Você não reinventa algo, você melhora. Assim, o processo em si não é existente. Porque se fosse existente, não tinha as startups resolvendo a dor. Não, mas ele melhora. Hoje, vamos pegar o exemplo do CEP. Se eu quiser descobrir o CEP, eu teria que pegar um número particular, pesquisar no site, para ele me retornar. Sim. Hoje, com uma API, eu consigo fazer tudo automatizado. Ele melhorou um processo que eu deveria fazer manual. É isso que eu falo de melhoria de processo. Só que quando você consome essas informações, você não consome da sua empresa apenas as informações dela. Você consome de uma empresa que ela tem essa informação publicamente. O que aconteceu com isso? Que aquele nome de CEP, de rua, ele não vai ser redundante. Então, por exemplo, antigamente, assim, estou falando da visão, porque antigamente, qual era um dos problemas que a gente passava? Você é empresa A, eu sou empresa B. A mesma lista de CEP, você tinha que ter a sua e eu com a minha. Só que aí, o que acontecia? Eu sou um programador meia colher. Eu não atualizava a minha base de dados. Só que você é uma pessoa que toda semana atualiza a base de dados. Quando a gente ia começar a trabalhar ou fazer despacho de alguma venda, de algum produto, o meu ia para o endereço errado, porque não estava atualizado. Hoje não acontece mais isso. Mas aí você pergunta, é um problema do ERP ou é um problema de processo interno de cada empresa? Você percebe que esses problemas foram sanados de que forma? Uma evolução, isso é uma também evolução. Parou de gerar um retrabalho, né? Exatamente, redundância de dados, retrabalho, que aí a gente começa, começa a criar uma profissão chamada de Big Data, cientista de dados. Por que isso daí foi surgindo essas novas profissões? Justamente pelo volume de dados, que agora ele não é mais redundante, só que eu tenho que oferecer essas informações de forma online, rápido, para quem quiser fazer essa consulta. Então, muda um pouco da estrutura, né? Então, você acha que o BI vem para ser agregado no ERP? Eu acho que um método, a partir do fluxo de informações, logicamente, a gente pode ter um profissional, voltando lá, de gerar novos empregos. A gente podia ter um cientista de dados que consome tudo. Só que para informações rápidas, dúvidas, tomada de decisão,
Eu acredito que vai existir um módulo que vai conseguir me responder o que eu preciso no futuro próximo. E vai entender o que, por exemplo, sem querer fugir muito, professor, você pega a Alexa. Hoje a Alexa não é apenas uma assistente pessoal. Ela é um software que entende mais do que você deseja. Como que hoje você já procura um carro, ele já procura um curso de odonto, por exemplo. Ele busca padrões para te dar a sua necessidade. Eu vejo que no RP ele vai entender o que eu preciso naquela tomada de decisão e vai me retornar uma resposta para eu conseguir tomar uma decisão. Mas você acha que hoje, grande parte das empresas de pequeno e médio porte tem condições financeiras de implementar? Não, porque como a tecnologia não está disseminada, a oferta e a demanda, a oferta diminui, a demanda aumenta e o custo sobe. E o preço do profissional? Altíssimo. Porque esse profissional não apenas entende o que está acontecendo, mas ele entende todo o processo que ocorre na empresa. Você pega um cientista de dados para descobrir um gargalo que tem, ele só não analisa uma planilha. Ele cruza os dados, entende desde onde o gargalo está vindo para te dar uma resposta. Só que entra, será que para pequena empresa, que o faturamento médio por mês, vamos imaginar, o lucro mensal é 10 mil reais, vou colocar em valor, você acha que vai compensar para ele gastar 8 para vender 15? Vai trocar o almoço pela janta? É diferente ter uma empresa de médio e grande porte que fatura milhões e vai pagar 10, 15 mil para o profissional desse. Então, acho que depende muito da necessidade. Sim, até mesmo que a gente fez um laboratório que, eu não lembro qual era o assunto, ele usou a plataforma do Twitter, e você tem uma ferramenta que você faz uma busca do Twitter, o que estão falando da FAEP. Uma raspagem de dados. Uma raspagem de dados. Aí você fala que isso daí não está diretamente ligado ao RP. Tudo bem? Legal. Só que é uma informação que se eu ligar o meu RP, eu sei a tendência de quanto eu vou vender, ou de que eu não vou vender, ou se o meu produto A é melhor que o produto B, se ele é mais rentável, se ele não é mais rentável. Então, assim, a tecnologia que hoje se fala da informação, porque a informação, existem as ferramentas de base, que é o computador, que é o 5G, que é o Wi-Fi. A gente tem as ferramentas que os dados, ele transita em cima desses hardwares, né? E é isso que faz a gente entender que isso aí está bem resolvido. Só que as pessoas que entendem, que, no caso, vai entender esse fluxo de dados, e conforme vai ser o comportamento e a entrega para se beneficiar ou você próprio como profissional ou a empresa que você presta serviço, aí vai ter que ser pessoas, né? Tomara. Vamos ver. O mercado da inteligência artificial. Qual a visão de vocês? Na realidade, eu sou uma inteligência não artificial, né? Então, assim... Meio, né? Mais ou menos. O que é uma inteligência artificial? Rápido e curto? A ideia não tem nada de inteligência, né? Quando você fala da inteligência artificial, o que ela entende? A dona de casa, quando ela não tinha os preços dos produtos, ela entende na cabeça dela que existe uma média de preço. Quando ela olha para o produto, ela sabe se ela pode ou não comprar aquele produto. Porque ela tem uma ideia qual seria o preço justo. Toda dona de casa sabe o preço justo de tudo. E só ela sabe o quanto que ela tem. A inteligência humana, ela calcula que, por incrível que pareça, ela faz a compra no mercado, leva tudo que é necessário, pelo que a renda, no caso, que ela proporcionou para gastar, e quando quando finaliza a compra, ela sabe que sempre sobrou ali uns realzinhos, certo? O que ela fez? Ela fez uma checagem de probabilidade de quanto seria aquele valor, que na soma seria igual ao resultado do dinheiro que ela tem para pagar. A inteligência artificial, o que ela faz? Primeiro que ela tem que ter uma base de dados, que são todos os preços. Você tem que saber qual seria o valor final, e ele ia falar para você que de todos os preços do mercado,
qual que é o mais inteligente de comprar. De que forma? Trabalhando na matemática e a probabilidade. Então, assim, a inteligência artificial, ela trabalha em cima de dados que foram alimentados, e aí ele aprende que, peraí, por que eu vou no mercado sexta, sábado e domingo, véspera de feriado, com R$100, eu não trago a minha carne e minha cerveja? Por quê? Eles aumentam, porque vai ter evento. Então, ele vai aprender que todo sexta e sábado, antes de feriado, não faça compra. Ele vai falar, não faça compra, porque pela essa base de dados e os estudos, tem pico de aumento sempre nessas épocas antes do feriado. Então, a máquina, só que tem um detalhe, ela não esquece e ela fala, porque ela não bebe cerveja e não come carne, não compra. Então, ela te orienta, ó, não vai naquele porque ela usa matemática, uma lógica, e ela friamente vai falar, isso daí não vai, você vai perder dinheiro, comprar naquilo. O ser humano não, mesmo ele sabendo que isso é uma verdade, ele vai comprar porque ele vai com o seu sentimento. Então, essa inteligência artificial é uma análise que a gente também faz, só que ele vai te dar uma resposta fria. Ponto. Você vai decidir ou não fazer. E para uma empresa isso é muito importante. Porque se ela quiser ter lucro, a máquina vai falar assim, ó, você produzindo esse produto, ele não te dá lucro. E aí você vai ter que descontinuar ele, e dentro da sua cadeia de produção, você vai falar, esse daqui dá lucro, aí você vai dar mais atenção naquele produto. Então, é uma análise bem profunda e muito rápido, né, a resposta. Sem contar, né, que pela quantidade de volume de informação, humanamente seria um exemplo pequeno, né? Só que a gente está falando aí de gigas de informações, de vários setores, no caso. O RP, ele é fundamental nesse caso, porque ele vai ser a base que essa inteligência artificial, que esse algoritmo vai entrar lá e vai falar assim, porque ele vai buscar padrões, né, em cima de uma configuração que você, que é o cientista de dados, vai falar. Eu quero saber qual seria o produto rentável. E ele vai falar, esse produto é rentável por quê? Por causa do tempo de processo, do tempo de entrega, o quanto você gasta de mão de obra, qual é o volume de venda, e ele vai te entregar a resposta daquilo que você teria, que nesse caso, né, o nosso cientista aqui ia fazer manualmente no Power BI. Então, o cientista também está com seus dias contados. Quando você fala de mercado da inteligência artificial, você fala como um mercado corporativo, você fala como um mercado pela minha vida pessoal, como que você formula essa pergunta sobre o mercado? Eu vejo de várias visões diferentes. Eu tenho uma vertente de neurociência que eu utilizo da inteligência artificial para descobrir padrões humanos na hora de comprar um produto. Por que vou dar um exemplo besta, por que na promoção a cor vermelho e amarelo desperta mais interesse do que uma cor azul e roxa? Por que as disposições de um produto dentro de uma gôndola de um mercado, dentro daqueles armários, está daquela forma, está assim, não está assado? Porque o ser humano tem padrões, só que o fluxo de dados são tão grandes, eu vejo que a inteligência artificial veio para resolver esses problemas. Logicamente que o poder computacional é muito elevado do que humanamente, só que eu vejo que isso ainda, pensando na teoria da conspiração, eu acho que isso no futuro vai dar caca. Porque tem muitos projetos de inteligência artificial que tem que se assemelhar tanto ao ser humano, que talvez por um erro de programação que eu enxergue, que eu vejo, ele pode aprender tanto com a internet, 5G, fluxo de informações, transmissão de dados, que para uma máquina aprender a programar, não está difícil hoje em dia. Hoje uma máquina já programa. Imagina chegar no nível onde a inteligência artificial consegue criar ela própria, que não é difícil, não é uma coisa que está longe. É porque, assim, existem dois mundos, né? Existe o do marketing, né, que fala da inteligência artificial, assim como uma ideia quântica brilhante, né? Então, a gente tem palavras que são utilizadas fora de contexto, porque, assim, há anos atrás, quando se falava em ERP,
RP é a revolução, é a inovação de um processo que era feito manual. Excel, planilha, E papel. funcionava tão bem quanto. Só que eles perceberam que nesse processo se perdia dado, tinha duplicação, tinha vários problemas que o RP sanou. Se gerou uma informação hoje de qualidade, um controle espetacular, só que o que eu faço agora com essas informações? Não sei. Por quê? Porque o volume é grande. E uma pessoa capacitada que tem uma visão e fala, não, faz isso que dá certo, eu não conheço. E aí foi criada a ferramenta, que não é de hoje, gente, falando de inteligência artificial, é da década de 50, né? A ferramenta, ela já foi desenvolvida há anos atrás. Porém, por que não se conseguia aplicar? Porque não tinha dado suficiente para ela resolver. Não tinha tecnologia suficiente para que isso acontecesse da forma que a gente precisa que aconteça. E ver o resultado que hoje ele está tendo. Então, assim, ter medo dela não é para ter medo, né? A gente tem medo das pessoas que usam ela para nos prejudicar. Aí pode ter medo. Eu vou falar só de um projeto, só para complementar. Lá vem a teoria da conspiração. Não, isso aconteceu. É. Isso aconteceu, se vocês quiserem pesquisar. O Google tinha um projeto, basicamente o que é o Google Home hoje em dia, que é um assistente pessoal. Vou simplificar o linguajar até para agilizar. Eles, em vez deles fazerem um sistema e fechar ele para o comércio, eles mudaram a lógica do algoritmo e deixou ele com um sistema de aprendizagem. Então, você podia dar comando, ele entender, como se fosse programar um comando de uma Alexa hoje. Isso a gente está falando de 2018, se eu não me engano. Os cientistas colocaram esses dois Google Home, vou colocar, um do lado do outro, e deixaram eles comunicando. No dia seguinte, quando eles voltaram, os dois robozinhos estavam se comunicando, interagindo, numa linguagem onde que o ser humano não entendeu. Aí, ó, cara. Então, se você acha que não é para ter medo, eu já acho o contrário. Eu acho que a gente está brincando com fogo. E acho que... Sabe por que eu falo para não ter medo? Porque eu sou de suporte técnico de agricultura. Porque eu vou lá na tomada e vou tirar ele da tomada. Mas foi o que fizeram. Eles interromperam a comunicação. Eles criaram, inclusive, uma linguagem criptografada de comunicação. Não, ninguém entendeu. Mas uma coisa é certa, martelo nele. E teve também uma outra experiência que eu acho que até comentei com o pessoal dessa turma. Eles deixaram o machine learning para aprender com as redes sociais e ele desenvolveu aí um perfil homofóbico e machista, né? Por causa dos tipos de post, mesmo sendo meme e tal. Tem até mesmo no meu artigo científico que eu vou fazer na pós, ele vai falar um pouco sobre o racismo estrutural, mas uma máquina fazendo essa análise. O que é a ideia disso daí? Por que eu percebi isso? Tem um artigo científico esqueci o nome, de uma estudante americana, que ela descobriu que as inteligências artificiais, ela tinha um tipo de discriminação. Mas por que ela tinha esse tipo de discriminação? É simples. Se a inteligência artificial visa ser igual ao ser humano, se a inteligência artificial está atrelada a uma sociedade que tem tendência a ser racista, ela está errada? Não, mas não era que era questão de ter tendência. A questão era a seguinte, que o aprendizado dela, que por sinal era da Amazon, como a Amazon adquiriu todos os livros do planeta, a inteligência artificial, ela aprendeu em cima dos livros e do conteúdo gerado. Sabendo que uma biblioteca, que a gente sabe que existe as suas tendências, os escritores, as suas opiniões, ela aprendeu em cima daquilo que foi dado a ela. E até mesmo eu questionei numa aula que isso daí seria válido, porque a gente não tem uma biblioteca escrita e também que uma inteligência artificial vai consumir, por exemplo, de uma cultura negra, de uma cultura indígena. Como um computador vai aprender algo se ele não foi ensinado? Porque ele é ensinado em cima de algo. Só que aí, o que aconteceu? Esse racismo estrutural, que a professora falou, de gênero, disso, daquilo, em cima de uma rede social, isso ainda é vivo. Porque
porque são opiniões de pessoas que estão agora. E de estudos de livros de 100, 150 anos. Então, foi percebido que a inteligência artificial, na realidade, documentou, né, cientificamente, que existe essa discriminação estrutural. Por quê? Porque essas ideias que foram escritas e ensinadas para todo tipo de pessoas, as pessoas foram comprando essa informação, achando que é uma verdade, e hoje muitos dos problemas das pessoas, né, que se encontram falam, mas qual que é o meu gênero? Por que eu sou negro e não me sinto negro? Por que isso? Por quê? Porque tudo isso que foi ensinado e que a gente foi absorvendo e consumindo foi ideias erradas, de pessoas totalmente ou mal intencionadas ou não, mas é que a gente vê nessa sociedade, que normalmente a gente vê, ou é dividida, ou está em guerra, não tem uma união, isso tem todo um porquê, e a tecnologia está por trás também. Tem também uma outra situação que também a gente também conversou em aula, a respeito de um processo seletivo feito por inteligência artificial, que como ela, por probabilidade, ela viu que a maioria daquele cargo era sempre ocupado por homem, ela começou a considerar que o melhor para aquele cargo seria o homem, que a mulher seria desqualificada para aquele cargo. Porque a base que foi submetida. Exatamente, um problema que já estava acontecendo, né? Como no caso da tecnologia, a mulher na tecnologia, se fosse essa inteligência artificial, ela diria que a maioria das mulheres não tinha perfil para as vagas, porque sempre foram ocupadas por homens. É por isso que a gente vê até na plataforma como a Google, ela sofreu isso, e agora tem vagas afirmativas para tentar burlar isso. Acho que é por causa desse comentário. Eu tenho visto bastante empresas com vagas afirmativas agora. Peraí, gente, que vocês já podem perguntar já que nós estamos acabando. E o papo vai longe nessa coisa de IA. Metaverso. O que vocês acham do metaverso? Eu vou ser a última pessoa a comentar, porque acho que pelo que eu soltei, eu já vi que a minha opinião aqui vai ser contraditória dos dois. Pode ser. Por exemplo, vocês estão no metaverso, são uma inteligência artificial, são um holograma. Então, assim, se vocês... É lógico, estou brincando, né? Mas esse mesmo papo poderia ser 3 pessoas virtuais. Realmente, eu com meu óculos 3D lá, em casa, sentado, um sábio, tudo bem que ia dar uma melhorada na barriga, ficar mais bonitão, né? Dar uma esticada aqui, porque aí eu posso, ia só pagar mais para o programador, e aí a gente ia bater um papo. E esse cenário que vocês aí em casa estão vendo é um metaverso, só que de pessoas reais. Você pegar esse processo e digitalizar ele, que hoje você vê filmes, né, que utilizam uma tecnologia, o deepfake, todo um processo que você fala, olha, é a mesma imagem, é a mesma voz, você consegue imitar tudo, e você criar uma pessoa virtual, trazer uma sala virtual, conversar virtualmente com vocês não vão saber a diferença. Mas eu queria colocar em pauta aqui uma coisa que eu vou deixar um pouco intrigado a todo mundo. Qual a diferença de um metaverso? Você fala que o metaverso é uma evolução tecnológica? Você acha que é uma inovação? Metaverso, que a gente está falando de 2021 para frente. Que veio com o metaverso, realidade aumentada. Olha, eu vou falar para você que isso não é uma novidade, tá? O Second Life, ele já é um metaverso que, quando eu conectei, foi em 2000, eu conectei, gente. Você caía como um ET, você não tinha nenhuma imagem. E você andava como se fosse um joguinho. Essa estrutura, né, ou a imersão em um jogo de tiro, de 3D, colocar óculos, você, né, aumentar sua labirintite, que você põe aquele óculos e a montanha-russa e você grita, faz um doido ali, você não está em lugar nenhum, mas você tem essa sensação. São aqueles passos, né, curtos da tecnologia que vai levar para o metaverso. Que a gente já teve essa sensação, se não usou, algum dia vai usar, mas assim, a lógica e a ideia já está estruturada, só não é uma realidade por causa da tecnologia e da inovação. Você falou um ponto exatamente que eu penso. Eu acho que o metaverso não é uma tendência, é uma modinha.
citar modinha, moda, porque o metaverso nada mais é, para mim, do que um jogo online como já existia há muitos anos, onde é um mundo que é um mundo virtual conectado por pessoas através de personagens. E a gente fala muito que o metaverso vai ser o futuro, trabalhar no metaverso, tudo isso. Mas vocês já tiveram a experiência de vestir aquele óculos VR, colocar fone de ouvido, se equipar com toda aquela tralha, você não consegue ficar 2 horas com aquilo. E eu não vejo como a inovação vai melhorar para deixar confortável isso, visto que já existe o metaverso há muito tempo. Eu vejo hoje um jogo virtual como um metaverso, onde as características do metaverso estão no jogo. Onde eu tenho meu boneco, você tem o seu boneco, eu estou na minha casa, você está na sua casa, eu estou olhando você, você está me olhando, a gente está se comunicando. E o que mudaria a gente estar no metaverso com 3 bonequinhos aqui com a turma? Não. Pessoas em holograma ali. E quantos joguinhos existem no mundo com a mesma finalidade que eu poderia chamar de metaverso? Então, na realidade, o que é o conceito do metaverso? É uma interação virtual. Então, o chat é um metaverso. Por exemplo, que você nunca usou mapa, guia de endereço, certo? O guia de endereço Entendi. Eu uso o Waze. Não. Peraí, calma aí, peraí. Meto o Waze, eu chego É um no livro lugar. bem grande, um livro grande, que você pegava as páginas e via lá. Isso não tinha nada de metaverso, era analógico e físico. Hoje, se você quiser ir para a França, ver lá a torre, você entra no seu Google, que não deixa de ser um metaverso de algo que existe. Tudo bem? A diferença é que você não interage com ninguém, você só fica vendo, passeando. Você vai em museu, faz Google expeditions, tem várias situações que isso não deixa de ser um metaverso. Dá até para, em alguns casos, usar o 3D e a realidade aumentada. É o Google VR. Você põe o celular aqui, o óculos, você está no lugar e caminha. Só que Você já pôs um leãozinho do seu lado? Já, a realidade estendida. Aí já muda. Realidade estendida, o metaverso. Aí. Porque ele está offline. Coloca essa mesma ferramenta, né, agora interagindo em um ambiente. Então você percebe que ele está pulverizado como brincadeira, ou é um jogo, ou é um leãozinho que você fica com o celular lá e o leãozinho fica no seu pé, um jacaré, um tubarão. Essas brincadeiras ou essas imersões que você está tendo entre a vida real, física e a vida virtual, o metaverso, ele quer discutir justamente, e aí, você está virtual ou você é real? Só que isso que tá. Esse é o ponto. Tá mesmo. Eu vejo o Meet. Hoje a gente está com os alunos aqui acompanhando a gente pela live, a gente tem a nossa webcam e eles poderiam estar com a webcam ligada. O que mudaria no metaverso nessa reunião é que eu enxergaria um monte de bonequinho e eles me enxergariam. Só que aí que tá. Hoje o metaverso fala, você vai trabalhar no metaverso, vai pegar o seu carro no metaverso, vai ver a televisão no metaverso. Só que você concorda que eu poderia trocar... Esse é o ponto que não entra. Tudo isso, na verdade, é um monte de módulos de videogame implementado. Eu posso... É tipo... Eu gosto de dar um exemplo besta, mas é um GTA do metaverso. Você entrar no GTA, você dirigir o seu carro, ter a sua casa, você interagir com o outro participante. Se eu colocar um óculos só para enxergar e eu controlar pelo meu corpo, eu estou no metaverso. Mas por que você acha que as empresas têm investido? Porque é uma tecnologia nova. Só que toda tecnologia nova que pode vir como inovação, ela pode não ser adepta ao público. Então, hoje, pelo menos por umas décadas de 10, 15 anos, não acho uma tecnologia que vai ser muito avançada. Eu penso totalmente diferente disso da discussão. Porque, assim, é interessante essa visão que você tem, porém, eu vou fazer uma pergunta. Quanto tempo você fica no celular? O tempo necessário. Esse tempo necessário para você plugar para um metaverso, você já está conectado. Você não está conectado com a tecnologia do metaverso. Por limitações de dados, de acessórios, da velocidade da internet, porque a geração de dados é muito alta. Mas, assim, o mais difícil, que é aceitar a conexão coletiva, já é uma realidade.
Mas Por hoje isso que eles estão investindo. Mas você já Eles não tem sabem que tecnologia eles vão hoje? entrar. Oi? você já consegue montar, igual está falando com a professora, montar um óculos, um fone, Não, então, mas uma a cadeira. nível, nós estamos Não. falando a nível Facebook. Não, mas eu estou falando Por isso que ele que está investindo. Beleza, só que você acha Porque que já tem todo mundo conectado na plataforma dele. Só que agora, ou ele dá uma inovação dentro da plataforma dele, ou ele se torna um antigo Orkut, que é uma rede social. Então, você vê que a forma deles lidar com as informações, se ele não, no business dele, não der um upgrade e não fomentar uma geração de equipamentos novos, de óculos, e de uma forma de você, eu, a Kátia, amarrar a gente nesse metaverso, porque no final de tudo é dinheiro, eles vão fazer o que com eles? Vai subir uma... Do Facebook para cá, quantas redes sociais cresceram tanto quanto? Só o Instagram, né? E o TikTok? os tic-tac. O TikTok foi um fenômeno que... E não é americano. Mas qual que foi o hype do TikTok? Pandemia, pessoas desocupadas, vídeos curtos e te mantém preso a vários assuntos diferentes. Agora, se o metaverso tiver pegar esse business, ou esse toque de entra só um pouquinho de óculos, ouve só um pouquinho assim, e te fisgar e você depois não consegue É o que o sair. João está perguntando. Ó. Podemos ficar presos ao metaverso? Vai ser algo viciante do momento, como hoje a tecnologia que envolve as redes sociais, celulares, entre outros? O João fez uma pergunta interessante, porque não sei se o João ele é da geração do videogame, né? Ele é novinho. Ele é novinho, então ele já sabe a resposta. Porque se a mãe dele não fala, João, sai do computador, vai jantar, vai lavar a mão, vai tomar banho, o que acontece com o João? Fica a madrugada inteira jogando, que não deixa de ser um metaverso, um jogo 3D, com outros acessórios, mais imersivo ainda, né? Com simuladores, com tudo isso daí. E aí, o que ele vai fazer? Não vai tomar mais banho, não vai mais comer, não vai mais trabalhar. Na China, os viciados, eles usam fraldas, né? Para não precisar ir ao banheiro. Tem cama, cadeira-cama, cara. Agora eu pergunto, eu não sabia disso. Ele vai querer esse emprego. Não, pelo contrário. Eu vou vender fraldas. Vender fraldas. Mas lá tem toda uma política, né? Para impedir as empresas de jogos online, elas têm um horário bem restrito para jogos de sexta, sábado e domingo. E nos outros dias da semana não pode. Só que vocês estão falando, só para não perder o fio da ideia, vocês estão falando muito em entretenimento e não muito mais produtividade. Eu não vejo como no trabalho, por exemplo, o metaverso pode ser mais produtivo do que hoje. Você está vendo algumas pessoas no metaverso, põe um óculos, só que eu acredito que vai ser algo tão cansativo mentalmente que você não consegue ficar 8 horas conectado, por exemplo. Não consegue trabalhar, vou dar um exemplo prático. Está falando tanto de RP, gestão. Imagina se está na sua casa, tem que vestir um óculos para ver uma outra tela que você vai trabalhar numa planilha. Você não acha que não vai dar um cansaço mental? Quando a gente fala de videogame, que o cara consegue ficar até 6 horas da manhã acordado, a gente está falando muito mais de entretenimento. Quando eu vejo produtividade e algo útil para a sociedade, nesse viés, Meu garoto, sabe nada. Quantas madrugadas programando? Não, mas é isso. Porque assim, existe a política de economia que o digitador, o programador, não podia trabalhar 4 horas. Estou mentindo? Não. Professora, 4 horas. Sim. Você fica 8, 12 no computador. 16 até. 16. Por quê? Porque eles estavam preocupados na época de ler, né? Repetição, lesão. Hoje, o jovem que está nos assistindo, você que é jovem, ainda não tem essa percepção que existia preocupações no passado que hoje não existe mais. E isso sim. Ou vocês já são o ser humano 4.0, que vai aguentar essa carga de informações e capacetes e não sei o quê, porque a geração humana vai se movimentar, porque eu estou parando, e você vai dar continuidade, porque você já nasceu na área digital. Tá, Então, assim, eu não sei se fisicamente a evolução humana vem junto com essa revolução digital, porque... Vem, você não vê... Só pegar a estatística, quantas pessoas jovens hoje estão tendo que usar óculos por causa da tecnologia.
É porque não tem a lubrificação, né? Por causa das telas. Exatamente. E isso daí foi uma dificuldade para as pessoas caírem nessa estrutura? Não digo que é uma dificuldade, mas eu volto no que eu falo. Na produtividade, eu não vejo como o metaverso vai te ajudar a ser mais produtivo ou menos, com essa realidade muito aumentada, ter que te ver num ambiente virtual. Eu acho que para simulações de produção, planejamento e controle de produção, essas simulações que você não vai precisar parar o seu físico, vai poder fazer isso no metaverso, ver se você mudar uma linha de produção, se você aquecer demais uma caldeira, se você parar... Operar uma pessoa. Eu acho que nesse ponto, mas assim, eu não sei se dessa forma contínua, do jeito que é a sua preocupação, né? Da gente estar sempre no metaverso, fazer tudo no metaverso, se o organismo da gente, o nosso intelectual, vai conseguir, né? Porque o que é o metaverso? Isso que eu fico. A gente não vai ficar 3 horas no metaverso. O metaverso é uma realidade onde você vai passar o dia todo. Mas depende do módulo, por exemplo. Eu vou pegar um módulo. Não, mas o que é o metaverso? Aí você está fugindo do assunto. Não, é o metaverso. O que é o metaverso? O que o metaverso vê? É uma interação digital imersiva que você entra e você se torna parte desse mundo virtual. Por quanto tempo? O dia todo. Quando você conseguir, você vai dormir. Depende. Eu vou comprar um módulo Bahia, que quero com rede, coloco o meu óculos, um sonzinho, um reggae, e vou ficar lá no metaverso, na praia. O que eu vou consumir do metaverso se não ser uma praia linda? Ah, não gostei dessa praia. Eu acho que o mercado pornográfico vai explodir no metaverso. Também. Isso são mercados que no final você fala, mas... Não gostei dessa moeda. Entretenimento. Você percebe que no final você... Por quê? E o que mudou? De um jogo que vai te entreter para o metaverso. É isso que eu falei. É escalar, porque assim, quem joga, existe um grupo pequeno. Tudo bem? Quem... Não precisa ir longe. Na aula do mês, umas 3 aulas atrás, nosso professor, ele falou sobre uma informação interessante. Depois ver que o pessoal tendência moda. Porque assim, falando do Tinder. O Tinder ele foi desenvolvido para que parcela de consumidores? Todos. Mas hoje quem mais utiliza? Uma faixa etária que o Tinder não tinha essa ideia, quando foi lançado, que ele pôs uma faixa jovem. E o nosso professor, a gente conversando lá na pós, ele falou assim, mas só que hoje quem usa mais Tinder é uma faixa etária X. Aí você fala, mas faz sentido? Faixa etária X usar uma tecnologia? Que a minha professora falou. Se o metaverso pega esse Tinder, digitaliza e começa a fazer uma coisa na área da pornografia, como que vai ser? Como que vai ser esse vício? Como que vai ser a legislação? Porque ela é mais lenta do que a tecnologia, né? Exatamente. E aí, para fechar, eu quero perguntar para vocês. Lei Geral de Proteção de Dados. E o Brasil? Bem obrigado. Emplaca ou não emplaca? Eu posso começar? Pode. É que assim, existe isso é minha opinião, minha visão de quando começou essa coisa da legislação, que ela é muito interessante, que o consumo de dados das pessoas não é de hoje. Por acaso, depois de muito investimento em toda essa captura de dados das pessoas, foi criada uma lei para barrar, né, esse trânsito depois que sequestraram os dados das pessoas. Então, assim, eu vejo que a LGPD ele vai ser uma realidade, não porque ele é bonzinho, mas para proteger o investimento e patrimônio das grandes empresas que já capturaram várias informações, visto que tem escândalos, na época da Dilma, que a Alemanha, que os Estados Unidos, vários países estavam tendo um roubo de dados maciço, teve até uma polêmica entre países, aquela conversa, que até então a LGPD não era uma realidade, mas depois que roubaram tudo, assim, não fala a palavra roubar, né? Se apropriar. Se apropriar é a palavra correta, apropriar das informações, aí criaram uma lei para que o próximo que chegar não pode apropriar mais de nada. Então, assim, eu vejo como uma realidade, não porque é uma lei que vai beneficiar a gente, ou pequeno, ou médio. Ou o consumidor. O consumidor. Na realidade, beneficiou
os grandes, que já tratam as nossas informações E não quer dividir com mais ninguém. com mais ninguém, né? Eu vejo dessa forma. Só que também é difícil você implementar uma lei, como em todo lugar, só que a gente pegar, não sei se você sabe, a Lei Geral de Proteção de Dados até impede você enviar o seu RG por WhatsApp para alguém. Sim. E você envia? Se a Caixa te perguntar, manda foto do seu RG para eu colocar, você vai mandar? Manda, Manda, vai mandar. manda. E aí? Onde está a LGPD aí? Então ela veio com uma lei para tentar assegurar os direitos. Manda Só nessa que- palestra, só para você entender. Na sexta-feira, não perca, teremos a palestra de segurança da informação. Security. Que a gente vai entrar mais a fundo. Só que eu vejo que ela veio com uma lei, como todas as outras, uma conversa de beneficiar, sim, A proteção, né? a proteção. Só que hoje, se eu te perguntar se o Facebook vende seus dados para terceiro, o que você me responde? Que não, porque eu não tenho Facebook. Eu sei, professor. Eu acredito que sim, né? Mas é uma coisa legal, eu tenho Facebook, mas ele tem WhatsApp. E não deixa de ser da meta, Facebook, do grupo. Mas, porém, entretanto, Todavia, antes do Facebook comprar, mas ele comprou, então agora você tem Facebook. Agora você está vendido aí para o Mark também. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Esse aí é o nosso momento de perguntas. Pode falar, pode escrever. o do jeito Kaique que estava vocês- animado, o João também. O João fica animado só com Com videogame. videogame. Eu né? já vi ali. Mas foi legal esse papo, porque assim... E você ia mostrar suas tecnologias, aí você desistiu? Não é que eu desisti, que não ia estar no contexto, né? Que eu ia só dar umas curiosidades para eles. Mas deixa Não pra quer próxima. mostrar suas Não, pra curiosidades? próxima. Então, na próxima É um plano teremos B. curiosidades do Do tempo João. onça aí. Tio sábio. E aí, gente, perguntas. Esse é o momento aí de vocês tirarem dúvidas de Só abriu o microfone. Não. outros pontos de vista a respeito dos assuntos que a gente tem abordado. Até mesmo que isso não tem uma apresentação, são coisas reais do que a gente acha, não existe um estudo, é a percepção de cada opinião. Exatamente. Por isso que não foi sincronizado, a minha opinião é diferente da do Luiz, ainda bem que somos seres humanos, assim, da professora. E é interessante que essa aula, ela é um diferencial, porque o objetivo dela é fazer cada um aqui parar, pensar, raciocinar, meditar em que momento ele está na linha do tempo, né? Até mesmo como um profissional, como uma pessoa, e aonde ele pode chegar. E aí, vocês estão tímidas, meninas? Agora é a hora. Olha lá, até É, sai, a sai, pessoa até já. sai de medo. O pessoal tá no banheiro. Bom, então, já que vocês não querem perguntar nada, e essa é a nossa última aula, eu vou... Vou mostrar para vocês. Sexta-feira a gente vai ter um evento que vai ser uma live, que a gente vai falar sobre cibersegurança com eles também, por isso que eles vieram hoje para dar essa pequena demonstração aí desse conhecimento todo. Então, o Kaique tá refletindo lá. Eu sei o que ele está refletindo. Deve estar no banheiro refletindo. Então, gente, a gente vai ter esse evento na sexta-feira. Vocês podem se inscrever pelo Simpla. Vai emitir certificado, então vale como horas complementares. Vai ser na sexta-feira às 8 horas. A gente promete que a gente não vai se estender muito, né? Vamos tentar condensar em 1 hora e 10 no máximo. São os meus 2 companheiros aqui que vão estar falando sobre segurança, cybersecurity e o futuro do profissional de segurança da informação. Então, assim, embora vocês tenham aí outras profissões, né, outras possibilidades de futuro, é sempre bom a gente saber como que a gente pode estar se protegendo a empresa que a gente trabalha, criando alguns mecanismos de proteção, né, sabendo o que tem no mercado, que a gente pode sugerir para a empresa. Então, não percam na sexta-feira, tá? Alguém levantou a mãozinha ali. Estou enxergando. Simone, pode falar. Oi, professora, boa noite.
Boa noite. Desculpa, eu estou meio perdida na aula, porque eu estava ausente todo esse tempo, né? Hoje que eu entrei. Mas a senhora falou referente à sexta-feira, mas sexta-feira a gente tem aula com o professor Lucas. Ah, entendi. Ah, mas aí depois vocês assistem a live, então, que vai ficar gravada no canal, aí vocês assistem. Então, porque dia de sexta tem aula com o professor Lucas, né? Ah, tá bom. É que assim, eu não sei as grades, né? Então é só um convite. Aí, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Se quiserem assistir a gravação. Aí é bom, porque vale como ajuda nas horas complementares, é bom. É verdade, é verdade. Bom, a Kátia está falando que as empresas estão com deficiência de funcionários capacitados para as vagas, mas acho que essas mesmas empresas poderiam investir em funcionários também, para capacitação. Mas, infelizmente, nem todas as empresas investem. Aí a gente está com um gargalo cultural, né? Você tem que investir em você, infelizmente, assim funciona, para você entrar no mercado de trabalho. E nem sempre, depende do ramo que você vai entrar, existe uma dificuldade. Por exemplo, até o Gustavo pode entender que para ele entrar na área de análise de sistema, teve toda uma trajetória, né? Eu acho que o pergunta da Kátia é interessante, que eu vejo muito movimento que as empresas, simples, professor, é o inglês. Quantas vagas de emprego não pedem o inglês fluente? Exatamente. E quantos profissionais capacitados que não sabem o inglês com a deficiência cultural, como o João mesmo disse, não conseguem a vaga? O que as empresas não poderiam, por exemplo, investir no profissional para se capacitar? Então, a gente vê que é um gargalo cultural. Lá fora não existe isso. Eu gosto de dar um exemplo na parte da segurança da informação, que se um menino de 14 anos no Brasil invade a Receita Federal e descobre, o moleque é preso. Se o cara faz isso lá fora, o moleque é contratado e paga a bolsa de estudos para estudar. Então, você vê a diferença de cultura. Kátia, pode falar. É isso mesmo. Boa noite. A empresa que eu trabalho, ela começou a ter ampliação nos Estados Unidos. E, para isso, ela está exigindo que todos os funcionários comecem a falar inglês. Mas ela disponibilizou uma plataforma, né, para que todos os funcionários pudessem aprender, né, na escola, né, com essa escola, através da plataforma. E ela também, ela vai em faculdades e pega pessoas que estão no nível para estagiários e investem neles, como a gente chama lá de entry point, né? E depois eles passam por uma seleção, e os aprovados, mesmo fazendo o curso, né, durante 3 meses, os aprovados, eles são absorvidos para a empresa, né, e os demais acabam indo para o mercado, mas já com um curso que a empresa investe neles. Mas sabe o que eu vejo, Kátia, hoje fora, né? Não, mas você pega, eu vejo muito a geração Z, a geração Y, por exemplo, eu me lembro. Antigamente, vou falar aqui na idade do João, diferença aí de 10 anos, a idade dele era pessoas que entravam na empresa, ficava 10, 15, 20 anos e construía uma carreira lá dentro. Então era muito mais fácil eu investir no João, porque eu tinha certeza, ou pelo menos culturalmente, que ele ia ficar. Hoje em dia é custoso para a empresa ter a dúvida que eu vou capacitar o profissional, pode chegar o concorrente que vai pagar mais para ele depois que eu capacitar e perder ele e perder recursos. Então a gente está num movimento muito grande que as empresas preferem muito mais captar o profissional já capacitado do que eu ter que capacitar ele e ter o risco de perder ele para o concorrente. Nesse caso que ela falou da empresa que ela trabalha, além de ser uma empresa que está expandindo, ela está fazendo essa abordagem, essa estrutura, não porque ela é boazinha, é porque ela sabe que quanto mais volume, porque ela necessita dessa mão de obra, e ela tem a capacidade de absorver, então, assim, existe também culturalmente a gratidão do funcionário, né? Tem muitos funcionários que, às vezes, eu vejo que essa nova geração, ela é bem mercenária, não tem muito de grau de... Depende da pessoa, assim, depende da faixa etária de quem está entrando. Sim. Se, por exemplo, então, eu estou muito fora do mercado, no meu caso, eu consigo uma vaga, me recolocar, depende, eu não sei qual é o perfil da empresa, mas as pessoas que estão
muito tempo procurando e são recolocados e tem uma carga de investimento, ela tem uma pessoa mais fidelizada. Não sei se é o perfil ou se é a ideia, porque as pessoas, isso que você falou, nova mesmo, elas... Essa nova geração aí do mercado, ela é bem mercenária mesmo. Manda o Pix. Se pagar R$100 a mais, ela está indo. Mas você vê... A empresa que eu trabalho é justamente de informática, é desenvolvimento de software. E é justamente isso, né? Por mais que de repente a Invista, eu comentei assim, em outros tipos de empresa, né? De investir em funcionários. Porque, na verdade, essa nossa investe e os funcionários estão embora. Mas sabe qual que é o problema, Kátia? Às vezes o profissional se capacita tanto que a empresa não tem mais condições de pagar esse profissional. Ele começa a ver que ele chegou num nível que ele poderia estar ganhando 2 vezes mais do que ele ganha, e que, lógico, você pode ter gratidão. A Kátia, a empresa, me capacitou. Posso ter maior gratidão pela oportunidade que ela me deu. Só que amizades à parte, eu como profissional, eu quero melhor qualidade de vida, eu também tenho família, eu também tenho filhos. Logicamente, eu vou estar indo onde eu me sentir mais confortável e, logicamente, hoje o salário é o que... É que esse investimento na pessoa, o que acontece? A pessoa, quanto mais conhecimento tem, mais ela otimiza, mais lucro ela dá para a empresa, né? Então, assim, só que a política de salário, de cargo também, culturalmente, é complicado. Então, assim... Quase não existe, né? Quase não existe. No Brasil, é muito difícil uma empresa que tenha uma política de cargos e salários e que realmente cumpra aquilo que algumas documentam, a maioria nem documenta, né? E é mercenário. E aí acontece o quê? Uma geração que, sabendo que não tem uma política de retenção do funcionário, acontece esse fenômeno. Eu acho muito legal. Você pegar... Eu acho que vocês têm LinkedIn, por exemplo. Você pegar um profissional que tem 30 anos de idade, ele já passou por 5, 6 empresas. Cada uma tendo 1 ano e meio na média. Se pegar um profissional que está entre 40 e 60 anos, você vê que às vezes ele ficou numa empresa 10, 15 anos direto. Exatamente. E se você pegar um de 22, às vezes ele já passou por 10, 12 empresas. E como que uma empresa, como a Kátia falou, vai capacitar o profissional sabendo que ele tem um histórico de não ficar na empresa? Por que eu vou capacitar para ele ir embora? Exatamente. Então entra nesse gargalo também. Fala, Simone. Ai, professora, eu estou 15 anos na mesma empresa. Mas assim, se chegar a outra empresa e falar que vai pagar o dobro, você vai ou você fica? Ai, eu vou porque eu estou estudando. Não aguento mais, estou estudando ainda. É que o ramo de atividade da Simone é um ramo muito específico de transporte. E aí é muito difícil ela mudar. Ela trabalha lá no Elon Musk? Não, ela trabalha no terminal Cachoeirinha. Esse cara não é Simone, em 15 anos de empresa, quantas vezes você foi promovida? Ou teve um aumento de salário, assim? Eu tenho 16 anos, vou fazer 17. Eu entrei como cobradora, passei para fiscal e agora eu sou gestora. Agora eu sou chefe dos fiscais. Então, você passou 2 vezes de emprego. Só que aí você vê que você passou 17 anos, que talvez você saia de uma empresa e já entra como coordenadora, pela experiência. Pois é. Aí até onde você é valorizado dentro da empresa? Muito pouco. Forçando as pessoas a pedir demissão da área. Não, eu espero mais que ela se dê bem. Eu contrataria ela. 17 anos numa empresa, ela é de confiança. Eu tenho certeza, cara, que ela pedir as contas e falar, ó, tô indo embora que a empresa paga o melhor, vai chegar a chefe dela e falar, mas você é uma funcionária tão importante, eu vou te dar um aumento. Aí ela vai chegar e falar, por que você não me deu um aumento antes? Pois é, né? E o problema é que o serviço que a gente trabalha, esse serviço de transporte público, é um trabalho que a gente não tem vida, né? Porque a gente não tem sábado, não temos domingo, não temos feriado, não temos final de ano. E eu já trabalho há 17 anos. E o salário o salário que a gente ganha não é, sabe assim, não é tão gratificante ao esforço que a gente dá. E não tem reconhecimento, viu? A gente somos só números. Hoje, se a gente cair numa cama doente, amanhã ele coloca outro no seu lugar e não importa o tempo que você tinha. Não, eu falo isso por experiência com outros companheiros que já aconteceu isso e eu vejo a forma que eles agem. E além do mais, Simone, tem ainda um viés aí, que hoje existe uma política salarial que quem tem até o colegial entra numa faixa, quem tem graduação entra em outra faixa, quem tem pós-graduação entra numa faixa, e isso daí é uma tendência, que se você não tiver uma graduação, uma segunda graduação,
Mesmo que você tenha a capacidade, a empresa, como política, não dá aumento e não promove. Eu vou dar um exemplo simples. Pega o LinkedIn, você vai se candidatar a vaga, às vezes o pré-requisito, eu já pergunto, você tem ensino superior? Você pode ter 30 anos de experiência. Hoje você vê que o diploma é algo que pode te tirar de aprovar ou não no processo seletivo. Ó, a Ana está falando Verdade. que as empresas têm funcionários de confiança e mesmo assim não investem, que ela está há 11 anos na mesma empresa. E o Kaique está muito revoltado aí com o trabalho dele, que trabalha dia, noite, madrugada, e normalmente ele não vai na minha aula, né? Mas hoje que não é minha aula, ele veio. Porque é nossa aula, tá Porque é certo? a aula de ele. vocês. Tá Então, certo. eu acho que o Kaique é 171, mas beleza. A Kátia está dizendo que ela está há 16 anos na empresa que ela comentou, né? Só que ela é da parte de back office. E que não tem, na parte da empresa, não tem rotatividade. Olha, hoje está difícil um ambiente, uma empresa, um mercado que não está tendo rotatividade, viu? O negócio está feio, né? Eu acho que a gente, como funcionário, a gente se vê muito parte da empresa, um vínculo, e acha que a gente é insubstituível. Só que a gente vê que se você morrer amanhã, vai outro neguinho e ocupa seu lugar. Tem uma coisa que a gente aprendeu lá na pós, lá, que o professor nosso está ensinando sobre gestão, sobre a parte muito cultural, né, das empresas. O brasileiro, quando ele é questionado do seu trabalho, ele leva muito para o emocional, ele leva muito para o direto. E por que ele falou isso? Porque ele trabalhou numa empresa que o chefe dele era americano e falava com ele, e ele perguntou, mas por que quando eu falo com um brasileiro, Ele chora, tem essas reações, tem esse tipo de situação? Que é brasileiro. Então, o brasileiro, ele é muito emotivo, assim. E quando a gente entende que amizade é amizade, negócio à parte, que é uma frase nova, a gente, como profissional, começa a entender que nós somos capazes, a gente estuda, a gente se dedica, e a gente tem que dar, aí que começa, o valor. Então, assim, qual o nosso problema como profissional também, isso eu falo por experiência própria, quando nós não damos valor para nós mesmos. Quando a gente acredita que as empresas elas estão nichando os profissionais e a gente está aceitando. Por quê? Porque oferece muito no mercado, mas espera aí, se oferece tanto e essas vagas não são preenchidas, então não é bem por aí. Então, lógico que um estudo, uma pesquisa, você entender como pedir um aumento, como chegar numa situação que o chefe fala assim, olha, a situação é essa e aquela, e explicar com dados. Por isso que a professora Kátia dá aula de apresentação, de fazer um PowerPoint, e você fazer uma venda pessoal, porque isso você pode aplicar. Chama seu chefe e fala, chefe, aumentou isso pelas estatísticas, pelo gráfico, pelo isso, e aí o chefe fala assim, estou te reconhecendo, é a faculdade que está me ensinando. E aí você tem argumento que você vai mostrar para a empresa que não é bem por aí. Ela não aumenta porque você às vezes não pede também. Eu acho que existe muito dessa cultura do funcionário ficar esperando, né, o reconhecimento. A gente sabe que reconhecimento na empresa é muito difícil, então eu acho que a gente precisa se mostrar, ser notado, né? E se valorizar. Então, realmente chegar junto e falar, olha, eu faço isso, eu já fiz isso, eu entreguei esse projeto, e eu acho que eu mereço que você reveja aí a minha condição, ou a minha função, ou meu salário, né? Eu acho que a gente também não precisa se sentir sempre meio que com medo, né, de você... Porque muito que pode acontecer é falar não, né? Falar não é o momento, não é agora, eu vou repensar, não vai ser nesse momento, mas não custa nada a gente tentar. Só que é muito engraçado, professora, que a gente fala tanto que tem tanta vaga em aberto, o João falou, vamos nos valorizar, só que imagina o quão difícil é você pedir demissão e encontrar outro emprego. Parece que as coisas estão tão difíceis no Brasil que as pessoas falam que surge tanta vaga, está abrindo tanto número de mercado e você não encontra essas vagas. Sim, porque ainda existe a cultura do indica, né? A indicação. Se você não é um profissional específico, você ainda está sobre essa cultura do indica, né? Eu indico você, que é um parente daquele parente e tal. Por quê? Porque a indicação, justamente,
ela transfere uma responsabilidade, um conhecimento da minha pessoa para com aquela que vai contratar, que eu estou te indicando. Logo, você pega a carga da minha indicação e do meu conhecimento, o relacionamento que a gente tem, e transfere para aquela pessoa para ela confiar e você ter esse... que está mudando, depende do setor. Né? Mas por quê? Porque a gente tem essas pessoas que indicam, são pessoas da sua geração, que são pessoas de cargo de confiança, que está colocando pessoas da geração Z para trabalhar. Exatamente. Então, o seu peso é muito grande. Ó, o Kaique está falando aqui que a maioria dos CPDs do Atacadão vivem em outros estados, né? E a perda de oportunidade de crescimento da TI é muito grande, porque exige que as pessoas residam em São Paulo para continuar na área e acabam perdendo bons profissionais. Mas como assim? Porque eu acho que eu entendi a pergunta dele. O meu cunhado é comprador do Atacadão. E a empresa exige que, por exemplo, por mais que tem vezes que é home office, ele tem que ir até a sede para trabalhar. Então, a maioria, eu acredito que o setor de TI do Atacadão é o Fernando Salgado. Kaique. Mas pelo nome já não é boa coisa. Já Salgado, deve conhecer, né? porque ele é da matriz. Porque, pelo que eu estou achando, a matriz da TI fica centralizada e você deve ter um cara ou um grupo pequeno em cada supermercado para atender. Só que os melhores profissionais ficam na sede controlando todo o sistema. Até que se o Kaique quiser abrir o microfone para debater também. Aí, ó. Porque eu falo isso porque eu trabalhava na Arco, trabalhava no setor de pesquisa e desenvolvimento. E o setor de TI lá é terceirizado. Então, é uma empresa terceirizada que coloca um cara para controlar uma planta inteira. E o cara está ali simplesmente para assegurar que os sistemas estão funcionando. Então, como que um cara desse vai conseguir ter a rotatividade e subir? Não sobe. Kátia, você ainda quer falar? Eu fiquei na dúvida, Kaique. Você conhece o Fernando ou não? Como é que você vai colocar? Aí, ó. Eu queria falar. Então, fale para a gente encerrar, porque já é 8h35. Sexta-feira, não percam. Vocês divulguem o link que a professora vai mandar para as pessoas, porque vai ter uma surpresa. Eu vou ensinar. Se o seu WhatsApp foi sequestrar, como você recuperar o seu WhatsApp. Olha! Essa eles não sabiam, essa é uma surpresa. Então, é uma surpresa, eu vou ensinar vocês que tiveram o WhatsApp sequestrado, como recuperar o WhatsApp. Então não percam, hein? Não percam, sexta-feira. Quem quiser também nos encontrar na rede social, o nome que está na própria palestra é o nosso LinkedIn. Pode para dar quem um quiser like. conectar lá, saber um pouquinho mais. E eu vou falar um pouquinho na palestra de sexta os tipos de vírus que a gente pode pegar na internet e até dar um exemplo prático. Eu vou subir uma máquina virtual e vou mostrar o vírus em ação dentro da máquina, qual que os efeitos que ela tem e como que o ransomware consegue criptografar os seus arquivos e pedir Bitcoin em troca para liberar o acesso. Certo, então. Gente, bom, gente? Muito obrigada. E terça-feira que vem a gente tem a revisão para a prova. Então não percam, ok? Beijo para todo mundo e boa noite. Obrigado, gente. Até.